existe diferença entre volume minuto e ventilação alveolar? Existe, mas qual que é a diferença entre esses dois termos? Quer entender mais sobre isso? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Aqui nesse canal a gente fala bastante sobre fisiologia e fisioterapia neonatal e pediátrica, então se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor aproveite para se inscrever, nós temos vídeos novos aqui toda semana. Eu sou Letícia Campos, sou fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica e neste vídeo eu quero conversar um pouquinho com você a respeito da ventilação alveolar. Nós temos diferença quando a gente fala de ventilação alveolar comparado com volume minuto. Mas qual que é essa diferença? Vamos entender. Primeiro a gente tem que entender o que é volume minuto. O volume minuto nada mais é do que a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões em 1 minuto, como o próprio nome diz. Se a gente pensar que um adulto ele faz um volume corrente de aproximadamente 500 ml, claro que depende muito do tamanho dessa pessoa, né, do tamanho do indivíduo, mas a gente aprende lá nos livros de fisiologia que o volume corrente de um adulto é de aproximadamente 500 ml. Então vamos considerar isso como valor de referência para a gente. E se a gente pensar também que em 1 minuto um adulto costuma respirar cerca de 12 vezes, pelo menos, se ele fizer então 12 inspirações em 1 minuto e a cada vez que ele respira 500 ml de ar, a gente tem um volume minuto de aproximadamente 6.000 ml ou convertendo 6 litros por minuto. Então, o volume minuto desse paciente seria 6 litros por minuto. E como que eu cheguei nesse 6? Se é o volume que ele respira em 1 minuto, então eu tenho que multiplicar volume corrente pela frequência respiratória, tudo bem? Então, vamos imaginar que para esse adulto, 6.000 ml ou 6 litros é o volume que ele faz em 1 minuto. Mas será que todo esse volume de ar participa de fato de trocas gasosas? Já te adianto que não. Por que não? Porque uma parte desse volume, cerca de 30% desse volume que entra e sai dos pulmões cada vez que esse indivíduo respira, não passa por alvéolos. Vamos relembrar, e tem um vídeo recente aqui no canal sobre esse tema, eu te convido a assistir, que a gente tem uma divisão funcional do sistema respiratório e divide então o sistema respiratório em vias aéreas condutoras, que não participam de trocas gasosas, e vias aéreas chamadas de zona respiratória, que é onde a gente já tem alvéolos e onde de fato as trocas gasosas acontecem. Então, essa zona condutora não participa de trocas gasosas e a cada vez que o indivíduo inspira, vai ficar uma quantidade de ar ali em vias aéreas condutoras, em zona condutora. Então, quando a gente pensa em ventilação alveolar, a gente está falando do que de fato, de quanto de volume de fato participou de trocas gasosas. E aí a gente tem que descontar esse volume que fica em zona condutora. Se a gente pensar num adulto, em média, ele tem 150 ml de ar que fica no espaço morto que a gente chama, que é o espaço que não está fazendo trocas gasosas. Então, se a gente for calcular ventilação alveolar, a gente vai calcular volume corrente menos volume de espaço morto, e aí então o que sobrou a gente vai multiplicar pela frequência respiratória do indivíduo. Vamos fazer para esse mesmo caso então? Se a gente falou que o volume corrente do indivíduo era de 500 ml e que cerca de 150 ml fica no volume de espaço morto, então ele não participa de trocas gasosas, a gente vai descontar de 500 150, o que dá 350 ml. Então, 350 vezes a frequência respiratória, que para esse indivíduo que a gente está conversando era de 12 inspirações por minuto. Então, 350 vezes 12, a gente vai ter uma ventilação alveolar de 4.200 ml ou, convertendo em litros, a gente vai ter uma ventilação alveolar de 4,2 litros por minuto. Isso significa que não são mais 6 litros por minuto que estão participando de trocas gasosas. A gente descontou o volume de espaço morto e aí então a gente vai ter como ventilação alveolar, quando a gente desconta esse volume de espaço morto, de 4,2 litros por minuto. Por que é importante a gente saber disso? Porque quando a gente vai, por exemplo, ajustar uma ventilação do nosso paciente,
Para a gente melhorar a ventilação, a gente geralmente vai trabalhar volume corrente ou frequência respiratória. Mas a gente tem que ter em mente, então, que nos indivíduos que têm aumento de volume de espaço morto, aumento do volume que não está participando de trocas gasosas, isso precisa ser considerado na ventilação alveolar. Então, a gente sempre vai considerar a ventilação alveolar e não o volume minuto de fato. Tudo bem? Espero que você tenha entendido então as diferenças entre volume minuto e ventilação alveolar. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like, assim você ajuda o nosso canal a crescer e eu te vejo numa próxima. Até mais!